Oração da criança interior. Eu convido os meus guias, anjos e mestres, e todos que possam me auxiliar na cura da minha criança interior, compartilhando suas energias de amor, cura e verdade. Eu me abro plenamente para receber suas vibrações positivas para mim agora. Eu me permito e aceito e convido todos os meus eus e o meu ser sagrado para incorporar e irradiar a luz e amor que estão sendo compartilhados comigo, de modo que possam tocar o meu ser profundamente. Assim, eu convido a criança interior para ser receptiva e absorver essa luz de amor e cura que fluem por meu intermédio agora. Querida criança, é hora de você se abrir para receber essas curas e se libertar de todo drama, horror, violência, miséria e escassez de tudo. Neste momento, que você sinta merecedora de receber todo o amor, o valor a ser satisfeita em todas as suas necessidades. Minha amada criança interior, saiba que você é importante e pode liberar tudo que não é mais necessário para vós. Receba todo o amor que você sempre almejou e saiba que você é minha alegria, a minha criatividade, a inocência, a pureza, a minha força de amor. Agradeço a todos os meus guias, anjos e mestres por essa ajuda. Amém. Está feito e está nas mãos da luz. Bom dia, Marcos. Bom dia, Cleusa. Bom dia, Pedro. Bom dia a todos os ouvintes. Bom dia, Pedro. Bom dia a todos os ouvintes, né? E bom dia a todas as pessoas que nos acompanham há tanto tempo, né? Agradecendo a todos, que é por eles que a gente está aqui, né? Então, todos os dias trazendo algum conhecimento. Alguma orientação, né? Para auxiliar as pessoas. Então, hoje nós vamos focar na criança interior. E por que eu venho trabalhando em cima disso, né? Então, mas antes de a gente entrar no assunto, eu vou passar o telefone da Stephanie, que agora a Stephanie, ela tanto agenda online como presencial. Então, você pode falar com ela. O telefone é o 913 16 2396. Então, você pode falar com ela se você quer um agendamento online ou presencial. E também pode mandar mensagem para o meu WhatsApp, que é o 940 32 8391. O seu qualquer, Marcos, se a pessoa quer agendar um mapa ou fazer alguma pergunta para você, né? É o 985782382. Apesar de que também pode falar com a Stephanie, se quiser agendar mapa online, que ela também então, orienta nesse sentido. Tanto o mapa numerológico como o mapa astral. E o bom é que você está ainda presenteando as pessoas com a Revolução Solar, né? Isso, o mapa mais a Revolução, a gente faz de uma vez só, né? E já com um precinho mais camarada também, né? Sim, e é bom porque aí você já sabe quais os meses, o momento ideal para várias coisas. Cirurgia, abrir negócios, casamento, mudança, viagem, né? Então, você fica sabendo qual é o mês mais favorável, o que é bom para estudo também, né? Também uma orientação, né, para aquela pessoa quando ela está um pouco perdida na carreira, alguma coisa assim, também a gente pode o orientar. Mapa também, ele auxilia a pessoa a focar mais no propósito dela, principalmente na parte de carreira, né? Exatamente, porque daí ela tem que seguir aquele propósito que ela veio na vida, né? Sim. Por que muita gente está perdida, que não sabe o que fazer? Porque isso tem a ver com a criança interior também, né?
Volta lá atrás, né? Volta lá atrás. Então, muitas vezes, os pais exigem da criança, do adolescente, uma profissão que não é dele. Porque tem muitos médicos que não é médico, advogado que não é advogado, engenheiro que não é engenheiro, né? Como você sempre fala, né, na constelação, você está honrando, às vezes, uma promessa ou alguma coisa que outra pessoa queria fazer e não você fez. assumiu, né? E você vai reproduzindo aquilo, né? E vai passando para os filhos também. Isso é muito comum, né, Cleusa? Às vezes o cara quer ser jogador de futebol, mas é um perna de pau. Aí o filho nasce e aí ele joga toda a expectativa de ser um jogador. Eu conheço um pai assim. Exatamente assim, né? Exatamente, porque hoje ele exige do menino, um menino de 10 anos, um esforço muito grande para ser um jogador, aquilo que ele queria ser. Então, agora ele joga toda a expectativa em cima do filho. E, de repente, esse não é o caminho do filho. Não, agora você imagine uma criança aí, esse menino já começou com 7, 8 anos, com essa responsabilidade de satisfazer o pai naquele sonho dele. Não é o sonho do menino, é o sonho do pai. Então, aí você vê o nervosismo, a ansiedade, e esse menino ele tem uma ansiedade, um nervosismo muito grande. Por quê? Medo de frustrar o pai, né? Isso já vai gerar problemas futuros nos relacionamentos dele. Sim. E também na observação dos resultados que ele produz. Porque, assim, falando da criança interior, né? Então, a criança interior é uma parte da nossa mente, né, do nosso inconsciente, que experimentou a vida e teve que se adaptar a ela, né? Então, a certos comportamentos da família, dos pais. Então, assim, muitas coisas gerou em torno daquela criança, né? E aquela criança acaba se frustrando, porque ela se viu contrariada, porque ela não queria fazer, mas foi obrigada. Então, ela cresce com esse sentimento de contrariedade. E aí, quando vai na vida adulta, tudo parece que contraria ela. Então, parece que tudo quer obrigar ela a fazer algo que ela não quer. E é uma pessoa que vive irritada, né? Uma pessoa agressiva. Porque ela se vê obrigada a fazer aquilo que ela não quer, né? Que aconteceu na infância dela, né? Então, essa criança ficou marcada com essa experiência ruim, né? Ficou. E o pior, assim, às vezes a criança passa por situações traumáticas, que é o que fala aí na oração dos dramas, os horrores, né? A violência, né? Então, quais são os dramas? Às vezes você vê uma família que é uma novela, né? Tem vida que é pior que a novela, na verdade. É um dramalhão a vida daquela família e a criança vivencia aquilo. E depois, na vida adulta, ela vai reproduzir. E é a mesma coisa os horrores. Então, o que são os horrores? Tudo que a gente vivencia coletivamente também, né? Assassinato, briga, guerra, tudo são os horrores que aquela criança absorve. E isso vai gerando nela o quê? Um sentimento de medo em relação ao mundo, né? Ela vai se fechando ali com medo de tudo, né? Ou então fica igual aquela que você falou, ataca a qualquer sinal de ameaça, né? Que é a que foi contrariada, essa daí, né? Então, qualquer coisa que ela sente que vai contrariar, que ela vai ter que fazer, ela começa já a ficar agressiva, né? E isso para um relacionamento ou até para uma convivência numa empresa, assim, entre outras pessoas, torna tudo impossível, né? Por isso que hoje é difícil, às vezes, tem empresa que prefere pegar uma pessoa que tem bom relacionamento social do que aquela muito experiente, né? Porque hoje está contando muito. Por conta disso. Então, uma outra coisa que também eu venho notando nos atendimentos que eu faço, Marcos,
e não sei também no seu, como essa semana mesmo, eu atendi um grande empresário, um homem muito bem-sucedido na vida, conquistou tudo materialmente, mas o vazio dentro dele, a depressão, então leva ele, né, à busca dessa cura e é difícil porque tem que se conscientizar. Então aí quando eu comecei a investigar a relação com pai, com mãe, porque você tem que começar a investigar isso daí. Aí o pai era depressivo, o pai bebia, o pai batia. Então olha só ali a experiência que essa criança traz no inconsciente coletivo familiar dela. O que ela vai registrar, né? Então ela registrou tudo aquilo, né? Que a vida, porque o pai ele representa o quê? A força da vida, é o impulso da vida, é aquele que te impulsiona para a vida. Então ali essa alegria de ir para a vida, por um lado ele conquistou, né, materialmente, porque ele vivia na escassez, então lutou para não ter. Mas assim, a nível pessoal é frustrado, né? Não tem prazer, vive abaixo de antidepressivo, né? Então, que prazer uma pessoa dessa tem? Ela tem tudo, materialmente falando, mas pessoalmente não tem nada. Porque não teve esse reconhecimento, né? Esse Não. acolhimento do pai. E esse vazio vai acompanhar ele a vida inteira, se ele não faz um tratamento, né? Sim, e essa parte da criança interior também que leva para os vícios. Porque assim, pesquisando sobre os vícios, então ele é um amortecedor. Então ele vai amortecer aquela dor, aquela frustração. E geralmente o vício da bebida, da droga, porque quando se fala em vício tem N vício, né? Mas esses são os mais evidentes. É a falta do pai. Então esse vazio vem pela falta da presença do pai. Porque muitas vezes o pai até está presente, mas ausente afetivamente, não tem interação com o filho. Então, tudo isso, aquela consciência infantil, ela vai registrando. Então, vai registrando ali a agressividade da mãe. Ali, se tem uma mãe que é muito dominadora, o homem, ele vai procurar, geralmente, uma mulher que é dominadora também. Porque é o exemplo que ele teve do feminino, né? E a mulher, às vezes, tem um pai muito agressivo, às vezes bebe, e geralmente ela atrai para a vida dela também um masculino daquela forma, né? Ou ela mesma vai agir dessa forma, que Sim. foi o caso de uma cliente que eu atendi, que ela reproduzia no relacionamento dela, na casa dela, na família dela, a violência que o pai impunha a ela e a mãe, assim, dentro de casa. Que ele era violento, bebia. Ela não bebe, mas, assim, a parte da violência, de atacar o companheiro, isso era muito comum. Porque nós somos as duas coisas, né? Masculino e feminino. E quem é a referência do masculino, desde que a gente nasce, é o pai, né? A referência do feminino é a mãe. Então, nós absorvemos essas duas energias dentro de nós. E, às vezes, a que sobressai, quando você anula o feminino, você fica muito, principalmente a mulher, muito masculina, né? E hoje em dia é comum isso, viu? Aquela mulher mandona, agressiva. A mulher muito masculinizada ali, querendo mandar em tudo, tomar a frente de tudo, né? Muitas vezes ela até é obrigada, porque às vezes o marido abandona, o marido não tem atitude, então ela tem que tomar essa posição, né? Tomar a frente dessa família, né? Mas tem que haver o equilíbrio, né? Na hora de tomar atitude, sim, mas na hora de acolher também. Então tem que haver, por isso que o Yin e o Yang, eles contêm
O feminino está dentro do masculino e o masculino está dentro do feminino ali. Se você vê, tem na parte branca, tem uma bolinha preta. E na parte preta tem uma bolinha branca. Porque um contém o outro. O escuro é o feminino, o claro o masculino. Então, mais um está contido no outro, né? Então, para haver o equilíbrio, tem que haver esse equilíbrio também nessa parte do masculino e do feminino. Nessa distribuição, né, do indivíduo. Porque aí esse é o caminho do meio. Por que Jesus sempre dizia o caminho do meio, né? Porque nem tanto um, nem tanto outro. É o equilíbrio ali que vai. É o que vai fazer você andar reto, né? Não é Sim. nem andar muito para a direita, nem muito para a esquerda, né? E é difícil. Eu tenho pesquisado naquele livro lá, Poder versus Força. Então, ele explica ali numa escala de 0 a 1000 o seu nível de consciência, né? Então, ali tem um nível de consciência no arquétipo, né? Então, às vezes, você pesquisa lá, aí você está muito mais no arquétipo feminino do que no masculino, ou então muito mais no masculino do que no feminino. Isso eu tenho visto, assim, muitos homens, muito mais no feminino do que no masculino. E aí eles ficam mais assim, eles ficam mais esperando as coisas, né? Esperando a mulher tomar atitude, esperando a mulher tomar a frente. Que aí se coloca, na verdade, como uma criança. Que aí volta naquilo que a gente estava falando, da criança interior, né? E muitos homens fazem isso no casamento. Eles transferem a mãe para a mulher. Aí bagunça tudo. Aí depois, ainda mais quando a mulher tem filho, que ela vira mãe, aí ele vê ela como uma mãe. Aí vira mãe mesmo. Né? E muitas vezes a traição vem daí, né? Porque a mulher também, às vezes, depois que tem filho, descuida um pouco. Aí o homem... foco passa a ser só os filhos, né? Aí o companheiro começa a se interessar pela mulher, né? Lá fora. Porque dentro de casa ele tem quem? A mãe. A mãe. E muitas mulheres também faz isso em relação aos homens. Aquele homem virou pai e ela vai procurar um homem. Então, às vezes, as traições vêm desse desequilíbrio. E tem alguma dica, Cleusa, assim, para a pessoa perceber em casa, para os ouvintes, assim, perceberem que a criança deles não está muito satisfeita, vamos dizer assim, sim. ou que ela precisa de cuidados? É só você ver, assim, as atitudes infantis que você vê no adulto, né? Então, assim, a baixa autoestima, a imagem corporal distorcida, medo das críticas, resistência à mudança, um profundo medo de abandono nos relacionamentos e a teimosia. Então, são características que a gente observa que a gente está sendo mais infantil. Mais infantil do que adultos. Então, nesses argumentos que a gente acabou de falar, então esse medo de abandono aqui é muito recorrente em casais, porque às vezes o outro não quer mais aquela relação, já não tem mais nada a ver um com o outro, mas pelo medo de ficar sozinho, medo do abandono, a pessoa fica ali, que nem um animal faminto comendo as migalhinhas do outro, né? E às vezes sendo maltratado até, né? Sim, então é igual um animalzinho, né? Você dá um pouquinho, mas você chuta, sai pra lá. Então... Aí a gente reproduz isso com um parceiro ou com a parceira, né? Sim, então e a gente precisa elevar a autoestima. Então, para elevar a autoestima, essa criança ela vai ter que crescer. Então, você vai ter que ter autonomia, vai ter que ter autoconfiança, vai ter que ter autoestima, amor próprio. Então, a cura de tudo isso vem no autoamor. Então, se a pessoa consegue olhar para si mesmo e ver que cresceu, que tem qualidades, que é inteligente, que é capaz, ela vai começando a despertar o amor por ela mesma, né? Então, ali
é onde ela começa a conquistar, começa a buscar coisa, mas enquanto ela estiver lá no mimimi da criança, né? Fazendo birra, né? É, Sentada no chão, né? é porque o teimoso é isso, né? Eu conheço uma pessoa que ela é tão infantil, mas ela não percebe. Então ela... E olha que já tem uma certa idade, viu? Ah, mas isso a gente vê gente de 70 anos se É, comporta essa como pessoa criança. tem Isso não mais de tem... 70. Então, eu fico observando, então você fala as coisas, é que nem aquela criança que na hora a mãe ficou brava, ele fica quietinho ali, não fala nada. Virou as costas, ele está fazendo a mesma Faz coisa. tudo igual. Faz. Então, por quê? É a criança, né? Que a mãe fala, ele na hora fica ali, né? Não faz. Finge que obedece, É, né? ela virou as costas, ele está fazendo tudo de novo. Então, se você em casa está se identificando, saiba que a sua criança precisa ser Tratada, né? tratada, tá, né, Cleusa? E qual tratamento que a gente pode oferecer? Olha, eu tenho o tratamento da constelação com a terapia quântica, onde eu trato a criança interior. Que é um tratamento específico para a criança interior. É, porque faz a constelação já para tirar os emaranhados de família, né? Ali que vai se reproduzindo. E também ali eu já vou tratando, porque eu investigo primeiro a relação, como foi, tudo. E ali eu vejo que está tudo preso nessa criança. Então, eu vou trabalhando, eu faço um trabalho com o mestre Elmória e o mestre Kutumi, aonde vai acessando também as camadas de DNA e as emoções que estão reprimidas no inconsciente, porque é no inconsciente que está a criança interior. Então, se não fizer um rastreamento, uma limpeza nessas emoções reprimidas, que às vezes vêm até de outra existência, porque nós vivemos esses dramas, esses horrores, violência, repressão, não só dessa existência, né? E é uma coisa engraçada que eu vi essa semana, né? Que para você nascer, você precisa de 2 pais, mas você precisa de 4 avós. E aí você precisa de mais bisavós. Você que é boa de conta, você vai multiplicando aí. Então, assim, para cada ser humano, você precisa de um pai e uma mãe. Para esse pai e uma mãe, eles também vão precisar de um pai e uma mãe. Então, já vai multiplicando. Eu sei que quando chega acho que 5ª geração, já é um número, assim, absurdo de pessoas envolvidas para o seu nascimento. Que dentro de uma constelação, sabe quantos espíritos estão ali? 2040. Então, é uns números assim, bem... É só a gente multiplicando, né? Não, porque você pega, por exemplo, para você nascer, eu tive que unir ao seu pai. Então, já são 2 para fazer um. Então, já são 6 pessoas envolvidas para fazer uma ali, que já veio ali. Agora, olha lá atrás e vai somando. Aí vai crescendo essa árvore. E aí a pessoa fala, mas por que que eu trago isso de família, né? É. Alguém nesse meio, né? Nessas 2.000 e poucas pessoas, tem alguma coisa que está enrolado lá. Então, às vezes, lá atrás, aquele ancestral lá passou por um afogamento, vamos supor assim. Então, muitos daquela família vão ter medo de água, porque aquilo ficou gravado no inconsciente coletivo familiar. E ali alguém reproduz aquilo. Às vezes você tem um medo de água que você não... Que é irracional até. É, você não aconteceu nada, mas você chega perto da água, você fica morrendo de medo, né? Então, isso pode ter a ver com o ancestral lá atrás que passou por um afogamento, né? E é isso, outras coisas, as dívidas, então. Às vezes, um lá de trás assumiu um compromisso de pagar, alguém não pagou. Aí, aquela dívida ficou no inconsciente coletivo familiar. Então, alguém vai assumir aquilo lá. Vai ter que fazer esse acerto, né? E isso em tudo. Doença,
relacionamento, o campo espiritual, sexual, financeiro. Então, tudo isso é envolvido nesse emaranhamento familiar. É igual a gente vê uns casos cabeludos hoje, né, Cleusa, de pai que mata filho, filho mata pai, Então um companheiro mata a companheira, né? A gente não sabe o que está por detrás de tudo isso. E depois, né, isso também vai refletir nas gerações futuras, né? Uhum. E o programa chegou ao final, né, Pedro? Agora não dá tempo em cima da hora para mais nada. Eu quero agradecer aos ouvintes pelo prestígio de ficar ouvindo nós, né? Nós ficamos muito contentes com esse retorno, né, que eles dão. Sim. E o telefone é o 913-16-2396. Fala com a Stephanie para agendamento online. E também no meu, para uma resposta rápida, é o 940-328391. E o 98578-2382. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus. E uma boa semana.